Olá, eu sou o Teco e te convido para participar desse universo maravilhoso dos mitos, das lendas. Vamos compartilhar, vamos dividir essas histórias e aprender juntos. Em cada história você tem sempre alguma simbologia bonita, algo que faça você refletir, transformar talvez alguns aspectos, alguns pensamentos, alguns pontos de vista seus. Mitos são formas muito interessantes de se falar grandes verdades. Hoje nós vamos conversar a respeito disso. O que uma mulher mais precisa? Da onde veio essa ideia ou essa questão, esta pergunta? Veio do fragmento de um pedaço de um mito do rei Arthur. Antes de falar sobre isso, vamos fazer um parênteses aqui. Mitos, lendas são muito importantes, porque através daquela simbologia, daquela alegoria colocada num mito, numa lenda, num conto de fadas também, não é? Você ali tem, de uma forma indireta, a natureza humana, a história de cada um de nós, colocada e contada muitas vezes através de um animal, como eram em fábulas. E hoje em dia, infelizmente, as pessoas se preocupam menos com mitos e lendas do que deveriam se preocupar na minha forma de ver. Eu cresci ouvindo contos de fadas, e eles estimulam e mexem muito com o nosso lado perceptivo e trabalham indiretamente com aspectos que têm muito a ver com nossa evolução, com o nosso crescimento, com o momento em que a gente vive. Mesmo que a nossa mente não entenda o mito fala muito do que está acontecendo dentro de cada um de nós. Não é diferente com o mito do rei Arthur. É um mito enorme, muito vasto, e nós vamos pegar um pedacinho desse mito para conversar a respeito do que uma mulher mais precisa. No pedaço que eu estou aqui focando para nós conversarmos sobre este tema, o rei Arthur está travando uma espécie de uma batalha, de uma briga, de uma guerra com um personagem. Não vamos entrar em nomes, que não é a nossa intenção hoje. Esse personagem fez um desafio a ele. Em algumas versões do mito, o rei Arthur é vencido por esse personagem porque ele usa de magia, de encantamento, de feitiços. E a partir do momento que ele coloca um feitiço, um encantamento na briga, na batalha, ele vence o rei Arthur. Ao vencê-lo, ele vira para o rei Arthur e diz: eu posso matá-lo com a minha espada agora, ou eu posso te dar uma pergunta que, caso você responda, você não vai ser morto, né? E a pergunta era justamente o que uma mulher mais precisa. Arthur, o rei, achou que deveria tentar responder a pergunta que ele ia fazer, né? E ele fez essa pergunta: o que uma mulher mais precisa, o que uma mulher mais deseja. E a partir dali, o rei Arthur teria um ano para responder a essa questão. Durante esse ano, esse período em que ele buscou a resposta para esta questão, ele não conseguia encontrar nada que fosse convincente, que pudesse realmente fazer com que ele se sentisse capaz de responder a resposta certa, a resposta adequada. Aí entra uma outra questão interessante sobre mitos e lendas, como eu estou dizendo a vocês. Os desafios que existem nos mitos, nas lendas, os heróis passando por vilões e coisas do tipo, eles representam muito a trajetória da vida de cada um de nós. Tem uma frase antiga que diz que o que seria dos heróis se não fossem os vilões? Então, aqueles desafios todos que a gente vê em cada história, em cada aventura, eles representam muito o quanto aquelas histórias, aquelas situações estão fazendo com que eu cresça, com que eu me desenvolva, com que eu me torne uma pessoa mais aparelhada, mais organizada internamente. Eu mobilizo os meus recursos e a partir desse momento eu me torno melhor do que eu era, algo do tipo. Então, por isso que os mitos são carregados de desafios e de situações de impasses e coisas do tipo. Não é diferente nesse pedaço dessa história que eu estou revelando a vocês. O que faria o que uma mulher mais deseja, o que faria bem a ela, o que completaria ela, era a intenção desse início da história. E a partir dali,
nós vamos desenvolver isso juntos e vamos entender melhor por que essa história foi escolhida por mim. Até a segunda parte disso. Obrigado.